Cuidando do corpo, tema de hoje. Amém? Em base nisso que eu comentei com vocês há pouco, eu tenho pensado muito sobre a igreja dos nossos dias. E eu confesso para vocês que a conclusão que eu tenho chego em relação a isso é que muitas pessoas poderiam ir muito além do que elas estão em Cristo Jesus. Mas as pessoas, elas se restringem muitas vezes no relacionamento e na entrega para com Deus. E isso tem feito de nós uma igreja, às vezes, que anda aquém daquilo que Deus espera para nós como igreja na terra. Tem sido disseminado nos nossos dias uma visão completamente distorcida, uma mentira de Satanás, uma mentira de Satanás. Eu digo para vocês que é mentira porque eu creio que é mentira. Tem sido disseminado nos nossos dias que a igreja se tornou omissa. Tem sido disseminado nos nossos dias que a igreja não se posiciona. Tem sido disseminado, não é verdade, amados. Porque existe sempre um remanescente de Deus posicionado na terra. Em todo lugar que você for na face da terra, você vai encontrar um homem e uma mulher de Deus posicionado. Nós não podemos pegar circunstâncias e situações de blocos isolados e fazermos disso uma vala comum e jogar todo mundo dentro. É que, na verdade, quando nós permitimos que esse tipo de disseminação ocorra no nosso meio, é porque nós não estamos bem. Nós não estamos fundamentados naquilo que Deus espera. A nossa vida não está completamente ordenada e alinhada com a palavra de Deus. Então, quando chega esse tipo de frase demoníaca, nós entendemos que é isso mesmo. A igreja sempre teve limitações, amados, desde a época dos apóstolos. As suas limitações são humanas. E a sua santidade e a sua perseverança humana, ela não consegue algumas coisas. Não adianta santidade humana, perseverança humana, postura humana, não adianta. O que adianta, em dados momentos da minha e da sua vida na igreja, é uma intervenção do Senhor. Então, nesse período em que nós vamos aceitando que a igreja, ela não se posiciona, a igreja poderia fazer mais, a igreja teria que ir para as ruas. Eu acredito piamente nisso. A igreja deve ir para as ruas em dados momentos? A igreja deve. Mas guarde isso no seu coração. A igreja nunca deveria ir para as ruas sem antes passar pelo quarto. Alô? Nunca vá para as ruas sem antes passar pelo seu quarto de escuta com Deus. Porque quando você sai para as ruas sem ter passado pelo quarto de relacionamento com o Espírito Santo, com Deus, com a vontade de Deus, você só vai causar confusão lá fora. Deus não te chamou para ser uma pessoa que causa confusão, Deus chamou você para ser resposta. A igreja é a resposta de Deus para a terra, queridos. A igreja é a resposta daquilo que Deus tem para a humanidade. Mas nós precisamos entender como nós entramos nos confrontos e nos conflitos. Nós nos degladiamos enquanto nação, nós nos degladiamos enquanto pessoas, não é por conta de corrupção, não é por conta de governo A, B, C ou D, nós nos degladiamos porque nós não passamos como igreja pelo quarto de escuta, porque nós não nos quebrantamos na presença de Deus antes de resolvermos as nossas diferenças. Você acredita de fato que Deus quer separar o seu povo dentro da própria casa? É isso mesmo? Amados, na minha família eu tenho pessoas de esquerda, de direita, de esguei, de finco, tem de tudo na minha família. Nós temos um grupo lá, família, né? Quem tem esse grupo? É quase o terceiro céu, assim. Você viu o que postam lá no nosso grupo? A minha irmã está aí, ó. Ergue a mão assim, essa princesa aí, ó. Minha irmã. Está disfarçada de branca, né? Por causa dessa onda de sequestro. A gente vai dando uma disfarçada assim, que não está fácil nos nossos dias. Mas lá, queridos, se vocês verem o que eles postam lá, eu olho assim, eu guardo um versículo no meu coração, queria compartilhar ele com vocês, Provérbios. Provérbios diz assim: até o tolo se faz sábio quando se cala. Eu não digo nada, queridos. Eu só amo. No dia seguinte eu entro no grupo e falo: bom dia, galera, bom dia, família. Eu acho que eles ficam pé comigo. Eu decidi as lutas que eu quero lutar, queridos. Deus não quer dividir a sua família. Ele quer uni-la. Ele quer salvá-la.
Ele quer adorná-la. Deus quer mudar a história dos seus através da sua vida, que é uma resposta. Deus não quer dividir a sua célula por conta de posicionamentos, de pensamentos, de raciocínios, de linhas, de visão. A nossa visão é pobre, amados. Fica com a do reino. É a melhor visão que você pode defender na terra, é a visão do reino. Um reino que foi estabelecido por um alto preço que nós nunca poderíamos pagar. Não havia condição humana pelo preço que foi pago. O Filho de Deus na cruz do Calvário. Eu amo a igreja, queridos. Eu amo a igreja. Ela é a resposta. Só que as pessoas que estão lá fora e ainda não tiveram um encontro real e pessoal com Jesus, eles estão de olho na resposta que nós estamos dando. As pessoas conseguem discernir se você ama mais um político do que a Jesus, sabia disso? Elas discernem, elas não são bobas. Elas discernem a entrega que você tem por conta dos deuses que você carrega no seu coração, seja eles quais forem. Seu cônjuge, seus filhos, seu dinheiro, sua posição, status, elas discernem. Eu posso ter muitas dificuldades e limitações, mas se tem uma limitação que eu não tenho é discernimento. Louvado seja Deus por isso. Deus me deu discernimento sobre muitas coisas. Eu não preciso mais do que 5 minutos com você. Eu sei onde está o seu coração. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aqueles que são nascidos de novo, da boca deles não saem palavras frívolas, de que nada se aproveita. Você conhece o vazio de uma pessoa no olhar. Você conhece a essência de uma pessoa em como ele trata e lida com os seus. Às vezes eu conheço algumas pessoas na igreja assim, eu acho eles assim, céu na terra, aí nós vamos para o lanche junto. Aí no lanche, você sabe como é que é, né, irmãos? Quer saber quem são as pessoas? Pega elas com fome. Aí o lanche demora, aí o garçom não atende bem, aí os caras sobem na mesa. Aí eu falo, eita! O irmão que eu conheci ficou na igreja. Às vezes eu vejo uma mulher falar com o esposo, eu sei quem manda em casa. A igreja precisa se tornar uma resposta. Nós precisamos voltar à essência, amados, de obedecer os princípios. Nós lutamos contra questões das quais nós não estamos entendendo as lutas que temos, as batalhas que temos. João capítulo 19, verso 38. Acho que vai estar no telão, hein? João 19, 38. Amém, amém? Diz assim, olha. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque ele tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de, presta atenção nesse nome, ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Senhor, nós te louvamos, Pai, nos ajuda com essa palavra, que hoje seja um dia que o Senhor possa mudar a nossa história. Levamos cativo ao Senhor tudo aquilo que somos, a nossa mente. Se a nossa mente, porventura, vier a vagar, Senhor, enquanto estamos sendo ministrados, pedimos uma intervenção do Teu Espírito, para que nós não venhamos a perder nada do que o Senhor está falando e fazendo e movendo nesse lugar. Por isso, Senhor, eu declaro sobre nós como igreja uma manhã de libertação, de cura, de milagre, de alinhamento com a Tua palavra e a Tua vontade na terra, na autoridade do nome de Jesus. Pai, assim nós oramos. Amém e amém. Antes da gente
discorrer algumas coisas sobre o corpo de Cristo. Eu quero só lembrar você desse texto que lemos. Nicodemos, em João capítulo 3, ele bate um papo com Jesus à noite. Jesus ministra a ele a respeito de ressurreição, nova vida, novo nascimento, reino. Em João capítulo 3, Jesus termina esse diálogo com Nicodemos e a gente não sabe muito o que foi de Nicodemos, né? Jesus pregou para ele e depois não sabemos mais. Mas aqui nós estamos agora um pouquinho para frente, né, em João capítulo 19, e cita que Nicodemos foi reclamar o corpo de Jesus junto com José de Arimateia. Nicodemos se converteu. Nunca deixe de pregar para as pessoas improváveis. Nunca deixe. Porque às vezes você acredita que se você for chegar em algumas pessoas, elas são tão improváveis que elas não vão te ouvir. Discirna tudo o que Deus está fazendo, os tempos e os períodos, e sempre invista assim na vida das pessoas, gastando todas as sementes que você tem do reino, para que as pessoas possam de fato, a tempo hábil, terem um encontro real e pessoal com Jesus. Nicodemos vai lá reclamar o corpo de Jesus junto com José de Arimateia, pouco tempo depois de Jesus ter pregado para ele. Significa, amados, que você vem sendo igreja ao longo dos anos de conversão que você tem, e com certeza existem muitas outras pessoas colhendo o que você semeou. Existem pessoas que dizem assim: olha, minha mãe orou por mim 20 anos, hoje eu estou aqui. Então, na verdade, quem semeou foi ela, você está colhendo. A Bíblia diz que uns semeiam, outros regam, Deus dá o crescimento. Então, né, abrindo só esse parênteses, já fechando também, nunca deixe de ministrar as pessoas que são improváveis, porque certamente a seu tempo Deus vai mudar a vida delas e vai cumprir o propósito. Então, Nicodemos se converte, é salvo. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar com você, dias atrás eu ouvi uma ministração do pastor Luiz e ele falou a respeito de pessoas que investiram no corpo morto de Cristo. Por isso que eu até intitulei a mensagem como Cuidando do Corpo. A Bíblia fala e a Bíblia deixa claro que nós somos o corpo de Cristo muito bem ajustado, somos pedras vivas, unidas pela argamassa do amor, do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia relata nesse texto, amados, que José de Arimateia, um homem de muitas posses, discípulo oculto do Senhor por medo do judaísmo, quando Jesus é crucificado, ele vai reclamar o corpo de Jesus. Ou seja, um homem que tinha todas as condições, não precisava disso, mas ele decide, pelo discípulo que se tornou, investir no corpo morto de Jesus. O que significa isso, pastor? Significa, amados, que quando a igreja está na crista da onda, quando nós estamos indo de bem a melhor, quando nós estamos decolando, explodindo, tudo vai bem, está tudo dando certo, ministério de música power, ministrações power, estrutura legal, todo mundo quer investir, irmãos, no corpo vivo de Cristo. Aí você quer pôr a mão no bolso, aí você quer contribuir, aí você quer se doar, aí você quer estar junto, porque no corpo vivo todo mundo quer ministrar, todo mundo quer investir, todo mundo quer participar. Mas o corpo de Cristo, ele também sofre danos. E existem momentos no corpo de Cristo que enfermidades o alcançam. Não demora muito, 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo está falando com a igreja por conta da Santa Ceia e falta de discernimento do corpo de Cristo, Paulo usa uma expressão: por isso que existe no meio de vocês muitos que dormem. No original, a tradução desse texto é quando Deus está nos dizendo que existem pessoas que já morreram, estão dentro da igreja, estão vivos fisicamente, mas espiritualmente estão mortos, porque eles completamente se afastaram do princípio central da vontade de Deus. Então, investir no corpo vivo de Cristo todo mundo quer, irmãos, mas cuidar do corpo é cuidar de todas as áreas do corpo. A minha pergunta todos os dias, a mim mesmo, como pastor, como irmão, como amigos, se eu tenho investido nas partes deficientes do corpo de Cristo, se eu tenho investido nas partes enfermas do corpo de Cristo, se eu tenho investido nas partes mortas do corpo de Cristo.
Você já viu quando uma pessoa tem problema de saúde, onde algumas áreas, principalmente a diabetes faz muito isso, né? Onde algumas áreas elas necrosam, elas morrem, e você tem que vir com alicatinho, e quem é enfermeiro sabe disso, enfermeira, médico sabem disso, e você tem que tirar aquela área, né? Aquele pedaço de carne que necrosou, que morreu. Uma carne morta, você tira aquela carne morta, trata aquela ferida, e uma carne nova ressurge. Nós precisamos investir no corpo morto, muitas vezes, porque existem muitos irmãos nossos que estão dentro da igreja, mas eles não estão entendendo. Eu vou te dar um exemplo assim do ápice do momento que nós estamos vivendo. Sabe o que é corpo morto para mim, irmãos? É quando nós vivemos nos degladiando por conta de política. Isso é uma parte morta da igreja. É quando eu coloco os meus ideais e as minhas vontades acima da aliança que nós temos em Cristo Jesus, porque Ele morreu por nós e fez de nós um. Você está disposta a investir em áreas de enfermidades no corpo de Cristo, áreas mortas no corpo de Cristo? Eu estou, pastor. Se você está, então, existem momentos que você vai ter que fechar sua boca, porque você está decidido e decidida a investir em partes de enfermidades do corpo. Então essas áreas de enfermidade dependem de uma posição sua como igreja, depende de uma postura sua como cristão e cristã que você diz ser, salvo que foi por Cristo Jesus. Deus está esperando de você uma posição diferente do que aquela que nós estamos assistindo na vida de muitos, que perderam até mesmo a consciência de quem são, da autoridade que Deus confiou nas mãos de cada um deles. Amados, nós somos a igreja, nós precisamos cuidar de cada área da igreja. Eu olho para pessoas que ao longo dos anos foram desistindo da caminhada cristã por uma série de fatores. Eu não vou entrar nisso, irmãos, cada um com as suas lutas, dificuldades, frustrações, decepções, mas deixa eu dizer algo para você, preste atenção nisso. O que você tem feito dessas partes enfermas que estão ficando pelo caminho? A minha oração é para que a igreja não seja uma igreja que deixa os seus soldados feridos para trás. Qual foi o último contato que você fez com aquela pessoa que não está mais na sua célula? Qual é o contato que você tem feito com aqueles que você vê dentro da igreja, mas não estão em célula? Qual é o contato que você tem feito com pessoas que você sabe que está passando por lutas e angústias? Não precisa muito, amados. Existem pessoas que passam por circunstâncias dificílimas dentro da igreja, dificílimas. Eu não tenho colocado dinheiro nelas, mas eu tenho mandado WhatsApp, conversado, ligado, perguntado, olha, como que foi o processo disso aí que você está vivendo, quando você foi, quando você voltou, diz para mim, eu posso fazer alguma coisa? Então não é dinheiro, queridos, mas é a importância que eu dou para a luta que você está vivendo, enfrentando e passando, para as dores que você carrega, para as limitações que você tem. Mas nós vivemos um momento na igreja onde nós estamos nos fechando para tudo e para todos. José de Arimateia decidiu investir em um momento em que ninguém acreditava. Eu cheguei a uma seguinte conclusão, escrevi aqui: só tem coragem, queridos, de investir num corpo morto quem acredita que ele pode ressuscitar. Meu grupo de família está lá, ó. Cada coisa que me entristece, eu declaro: Senhor, traz salvação, traz cura, Senhor, traz libertação, Pai. Quantos acreditam que Deus ainda ouve a igreja? Então declara, querido, declara. Eu não sou contra os seus manifestos, eu sou contra a igreja não se manifestar a Deus. Nós precisamos dizer para Deus qual que é a nossa luta, qual que é a nossa dificuldade. Não mudou nada. Tivemos eleição, segundo turno, democracia. O que você foi fazer na segunda-feira? O que você fez na segunda-feira? Continua trabalhando, filho. Vai trabalhar não, para você ver. Ah, mas ficou mais difícil, vai ficar mais difícil as perspectivas. Ei, deixa eu dizer algo para você. Elias está dentro de uma caverna, com medo de Jezabel, correndo de tudo e de todos, entrando em depressão. A Bíblia diz que Deus enviou um corvo para alimentar ele. Nós somos a noiva de Cristo, irmãos.
Para mim pode sentar o Satanás na cadeira da presidência, eu continuo sendo igreja. Porque o dia que ele vier fazer de mim um mártir, eu quero estar apto para sê-lo. Paulo, em toda a sua trajetória bíblica, com tudo que conquistou, Paulo entendeu qual era o seu processo em meio a tudo que ele enfrentava. É interessante a vida de Paulo, queridos. Os barcos que Paulo entrou naufragaram. As cidades que Paulo chegou rejeitaram ele. Aí Paulo está dentro de uma cadeia escrevendo para Timóteo: filho amado, Timóteo, sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que homem, que mulher em sã consciência quer imitar um cara desse, irmãos? Que por onde ele vai é perseguição, lutas, açoites, naufrágios, prisões. Cura para a igreja, sabe o que é, irmãos? É nós entendermos que independente do que nós vamos enfrentar, em qualquer época das nações, em qualquer período da humanidade, nós enfrentamos segurando na mão dele. Hebreus capítulo 11 nos fala dos heróis da fé, homens e mulheres dos quais a terra não foi digna deles. Eu só tenho pedido uma coisa para Deus: Senhor, me faz a sua imagem, a sua semelhança, é tudo que eu quero. Eu pouco estou preocupado com a aprovação dos homens, amados, com todo respeito à sua percepção, à minha pessoa. Se você me aprova, se você me reprova, eu não vou conseguir agradar todo mundo. Tem hora que eu não agrado nem a mim mesmo. Tem hora que eu coloco uma roupa, depois eu olho no espelho e eu falo: ixi, por que você pôs isso aí? Eu vou lá e troco. Mas Paulo nos ensina algo profundo. Em meio a tudo que Paulo estava vivendo, chega no final da vida, dentro de uma prisão, ele começa a escrever coisas preciosas a respeito de uma igreja curada. E Paulo diz o seguinte: sabe, irmãos, eu não vou trazer aqui os títulos, as conquistas, de tudo que eu fui, de tudo que eu angariei, de tudo que eu conquistei. Eu não vou dizer aqui dos diplomas que eu acumulei, eu vou dizer algo para vocês. Eu combati o bom combate. Eu segui a carreira que me estava proposta. E ele usa uma expressão que determina tudo para mim: eu guardei a fé. A fé vai dar à igreja autoridade, queridos. Uma autoridade que o mundo não pode dar a ela. Porque pela fé nós pisamos serpentes e escorpiões. Pela fé a igreja se torna a igreja de Cristo na terra. É pela fé. E quando nós recebemos a autoridade de Deus, nós recebemos uma autoridade que não é humana. E autoridade não tem a ver com autoritarismo, amados. Às vezes nós desejamos ser autoritários na vida dos outros, porque queremos e desejamos impor sobre eles a nossa visão e a nossa vontade, que muitas vezes vai destoar. A pergunta que eu faço todos os dias não é se eu tenho autoridade, é se eu ando com o autor. Quer ter autoridade? Ande com o autor. Às vezes a autoridade que lhe é delegada não vem de Deus, vem de posições e elas vão ruir. É só questão de tempo. Mas a autoridade que Deus dá para você, ninguém pode tirar. O mundo passa, também com ele a sua concupiscência, e todas as coisas demais, elas vão fracassar, mas a sua palavra permanece para sempre. Nós somos igreja, irmãos. Que parte nós não estamos entendendo que nós somos igreja? Que parte nós não estamos entendendo a autoridade que Deus nos deu sobre o governo? Quem tem autoridade, irmãos? José no Egito era um adolescente, um jovenzinho. O rei olha para José e diz assim para o seu povo: vou colocar um anel no dedo desse menino, tudo que vocês precisarem, fala com ele. O rei governava, mas quem tinha autoridade era José, porque foi delegada por Deus. Nós precisamos entender isso.
As massas, elas podem colocar um homem numa ocupação, tirar esse homem. A democracia pode fazer isso. Coloca um governo, tira governo. Mas deixa eu dizer algo para você. Ninguém pode tirar de você a sua decisão em Cristo Jesus. Ninguém. Você pode estar na crista da onda, você pode estar dentro de uma prisão. Ninguém pode roubar isso de você. Porque Paulo e Silas estão dentro da prisão e Paulo diz para Silas, dá o tom. Eles foram cantar. Independe do governo. Pastor, no que você acredita? Eu acredito que a igreja precisa viver na sua plenitude o que Deus espera. Seja em meio à bonança, seja em meio à perseguição, a igreja precisa disso. Porque é bíblico esse caminho. É bíblico o caminho do quebrantamento, é bíblico o caminho da alegria, é bíblico o caminho do sofrimento, é bíblico o caminho da vitória, é bíblico, queridos. Então Paulo, ele conclui dizendo o seguinte, olha, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então significa que existem momentos que todo mundo está em festa, mas eu me declaro em luto para com os meus erros e as minhas falhas. Porque aquilo que eu desejo fazer eu não faço, mas aquilo que eu não desejo constantemente estou fazendo. Você percebe que não tem a ver com o cenário, queridos, tem a ver na relação do homem para com Deus. Existem momentos que está todo mundo rindo, mas você não está bem, porque você sabe das suas falhas, das suas limitações, e para você é tempo de chorar. Agora o fato de você estar vivendo uma experiência de choro, porque Deus está trabalhando com você, não impõe sobre mim que eu tenho que chorar todos os dias. Porque nos meus dias de choro você também não está. Onde você quer chegar, pastor? Eu quero chegar com você, que a vida, na verdade, queridos, ela é uma roda gigante. Ora nós estamos em cima, ora nós estamos embaixo. Agora, aprender a conviver, a compartilhar tudo que nós somos um com o outro enquanto igreja, faz parte da nossa maturidade cristã. Então, respeitar os outros com as suas limitações é aprender a amar, não dentro de uma sala de aula, mas em vivência e em prática. Quantos estão entendendo? Eu preciso finalizar, né? Você está aí ainda? Diga amém. Vai me deixar sozinho aqui, em meia batalha. Eu quero finalizar com você lendo um texto bíblico, para nós entendermos o que Deus espera de nós. O alvo proposto por Deus para que nós possamos ter as nossas batalhas e as nossas lutas como igreja, é um alvo que não é humano. Onde a igreja erra, pastor? A igreja erra quando ela entende que as suas lutas são humanas. Efésios capítulo 6 diz que as nossas lutas não são contra homens, mas elas são contra principados e potestades nas regiões celestiais. Existe uma luta, queridos, que a igreja trava e ela precisa ser conhecida, entendida e vivenciada pela igreja. Então é assim, em outras palavras, independe do governo, só muda o delegado, a borracha é a mesma. A igreja precisa ser tratada. Porque se Deus não quisesse tratar com você, Ele te deixava perdido no mundo. Porque o mundo, ele anda segundo o seu curso, as suas consciências, as suas vontades. O mundo não presta conta com ninguém, não deve nada a ninguém. É cada um por si e Deus por todos, eles acreditam. Mas não é assim na igreja. Então Paulo, ele nos deixa uma ideia, mais ou menos, do que nós somos enquanto igreja e como nós devemos cuidar do corpo de Cristo. Qual é a postura que Deus espera de nós enquanto corpo? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. O texto é longo, tá? Como eu vou finalizar com ele, eu vou ler. Eu tenho uns minutinhos, queria que você prestasse atenção na leitura, tá? Para que você não permita que o seu mundo interior seja destruído por aquilo que você vem ouvindo aí. Está ouvindo tanta besteira, irmãos? Ah, pastor, é besteira o que vai acontecer aí? A questão não é besteira no sentido de que se vai ou não vai acontecer. É besteira porque você está entendendo que isso que vai acontecer é maior do que o Deus que você serve. Está com medo de ir preso? Qual que é o seu medo? Se você está, imagine eu. Que sou pastor, que estou todo dia aqui fazendo uso da palavra. Aqui, está na mídia lá, daqui a pouco eu estou na mídia aí.
Eu nem estou gravando o que você fala. Está com medo? Medo do que você está? Ah, eu estou com medo de enfrentar. Vai na classe, escuta aí. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Mas temos esse tesouro, que tesouro, queridos? A unção, a graça, o Espírito de Deus, a vida. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Olha o que Paulo está dizendo. Nós que decidimos nos permitir morrer por Cristo e em Cristo, transmitimos vida para aqueles com quem convivemos. Então, para nós, atua a morte para que a vida seja operada em vocês. Está escrito, cri, por isso falei. Você nunca vai dizer de algo que você não creu. É por isso que eu tenho tanta convicção em dizer para você, pode sentar o Satanás no trono. Eu creio quem eu sou em Cristo Jesus. Pastor, o senhor não tem medo da morte? Eu tinha antes de saber que para ela tem solução. Depois que eu descobri que ela tem solução, pastor, o senhor quer morrer? Não, não quero. Esposa linda, 2 filhos bonitos, uma igreja maravilhosa que nem vocês, está tudo certo, querido. O tempo que Deus me der aqui eu vou seguir, e que Ele dê muito tempo para mim, que eu quero pregar para vocês até 130, 132 anos, sendo reconhecido como o homem mais velho da terra nos nossos dias atuais, Guinness Book. O que acontece, queridos? Nós cremos, por isso nós falamos. Então, independente de todos esses acontecimentos, eu creio que Deus está no controle e que Deus não perdeu das mãos o seu poder e a sua autoridade. Ele não perdeu, irmãos. Basta uma palavra dele. E se ele entender que a igreja deve ir até, vamos colocar por níveis, tá? De 1 a 10. Se ele entender que a igreja tem que ir até o nível 7, para no nível 7 ele intervir, é isso mesmo. Se ele entender que a igreja tem que ir até no nível 2, para ele intervir no 2, também é isso mesmo. Agora, se ele não entender, nós estamos mortos. Mas ele entende. Tá bom? Porque ele é Deus. Então está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para que o bem de vocês, tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que seja alcançado, para que pela graça seja alcançado um número cada vez maior de pessoas. Faça que transbordem também as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, nós vamos viver aí 100 anos, irmão, eu 132, nós vamos viver aí 80, 70, o que é isso perto da eternidade? Nós temos uma eternidade para curtir o papai, curtir um ao outro. Não sei do que você gosta, mas lá vai ter novos céus e nova terra. Você vai jogar bola, vai pescar. Está tudo certo, é o que você gosta de fazer. A Bíblia diz que Deus vai restaurar novos céus e nova terra. Às vezes você não luta para ir para o céu, porque você acha que a sua vida no céu vai ser igual a dos serafins, né? Que ficam 24 horas diante de Deus dizendo, santo, santo, santo. Sabe quando eu me converti?
eu pensava sobre isso, eu falava, caramba, eu vou para o céu só para ficar falando santo 24 horas? Parece que não é muito bom essa proposta aí não, hein? Mas aí eu me conformava que eu pensava assim, né? Mesmo que for para ficar lá 24 horas falando santo, antes está lá do que ficar sendo espetado lá embaixo, né? Com o fogo ardendo na cacunda, né? Eu falei, ainda vou lá para falar santo, está tudo certo. Mas aí, irmãos, nós vamos entendendo a palavra de Deus e nós vamos percebendo o seguinte: antes da queda do homem, antes da queda de Adão e Eva, a Bíblia nos fala a respeito de um mundo que era diferente desse que nós estamos vivendo. Era sem corrupção, era sem ervas daninhas, era sem dores das quais nós enfrentamos hoje, sem lágrimas das quais nós enfrentamos hoje, sem divergências, sem, sabe, assim, traição. Era um mundo diferente. E a Bíblia diz que tudo produzia para Eva e Adão, eles só cultivavam. Mas aí tinha todas as coisas funcionando no mundo. Dá até uma ideia que parece que os animais falavam com os homens. Aquele raio daquela serpente foi falar com Eva. Era diferente o negócio. A Bíblia diz que Deus vai restaurar todas as coisas como era no princípio. Significa que quando a gente for para o céu agora, você não vai ficar só falando santo, mas fala também, senão é até desconfortável, né? Ele te salvou, você podia pelo menos fazer um esforço. Nós não vamos lá para ficar só santo, santo, santo. Irmão, Deus vai restaurar novos céus e nova terra. E a gente vai viver como nós vivemos assim. E eu vou jogar bola com você e não vou chutar sua canela, porque eu vou ter misericórdia de ti. E se chutar também não vai doer, vai ser um negócio meio diferente. Entendeu? Então é assim. Nós, amados, precisamos colocar os nossos olhos, fitar a nossa fé naquilo que é eterno. Parar com isso. De achar que daqui a pouco passa a direita, passa a esquerda, daqui a pouco passa tudo isso aí, queridos. 4 aninhos, isso é igual a bezetacil, você toma, dói, daqui a pouco passa. Pode piorar, pode melhorar, mas passa. Daqui a pouco passa tudo isso e você está perdendo a eternidade. Quantos estão entendendo? Tudo isso é para o bem de vocês, para que pela graça, por isso não desanimamos, embora exteriormente, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então eu finalizo com uma frase dizendo: em Cristo a igreja é o seu corpo e nele ela tem um eterno peso de glória. Quantos podem dizer amém? Quantos recebem essa palavra? Queria que vocês se colocassem em pé em nome de Jesus. Finalizamos. Qual que é a ideia, pastor, da ministração de hoje? A ideia é que você saia daqui hoje e você possa cuidar do corpo de Cristo. Com quantos de vocês eu posso contar a nos ajudar nisso? Cuide do corpo de Cristo, cuide da sua família, cuide das pessoas que você convive e se relaciona na igreja, cuide dos seus relacionamentos, cuide. E pare de brigar por coisas que vão passar. Você está defendendo pessoas que nem te conhecem. Jesus te conhece. Defenda Ele. Amém? Quando alguém fala que Ele não é Deus, você fala para você. Para mim Ele é soberano. Amém? Abra suas mãos, eu quero te abençoar. O Ministério de Música vai nos ajudando, mas eu quero abençoar o seu dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você e que Ele te dê a paz. E que essa palavra que foi liberada sobre a sua vida, ela possa ser um divisor de águas para você. E como igreja eu quero profetizar sobre a sua vida que você seja como José de Arimateia e Nicodemos, que cuidaram das partes mortas do corpo de Cristo. A fim de que haja ressurreição, sempre haverá uma necessidade daqueles que creem num corpo que pode ressuscitar. E eu declaro sobre a sua casa, sobre a sua família, que vocês são aqueles que creem. Que tudo que está morto será ressuscitado e que tudo que está enfermo será curado. Assim o Senhor te abençoe e te guarde na autoridade do nome de Jesus. Ele resplandeça sobre você a sua graça, te capacitando para esse novo momento em que estamos enfrentando e vivendo, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém.